aí, gente, eu sou a Isa Bueno e tá começando mais um vídeo aqui. Roda a vinheta! Hoje a gente vai falar sobre o quê? O que, Brasil? Bom, resolvi criar um quadro aqui no canal sobre resenhas dos livros que eu já li. Sim, gente, eu sou apaixonada por leitura. Já citei isso nos vídeos anteriores, mas resolvi criar o quadro. Bom, primeiramente, hoje o escolhido para primeiro vídeo foi eles. Sim, eles. Como eu era antes de você, a trilogia. Bom, antes de mais nada, para vocês me perguntarem, sim, eu marco meus livros. Olha, todos os surtos que eu já dei lendo esses livros, ou partes que eu gostaria bastante de lembrar depois. Vamos começar falando sobre como era antes de você. O primeiro livro da trilogia. Chorei bastante. Muito. Li 3 vezes esse livro. E eu acho que, assim, todo mundo deveria muito ler esse livro. Não necessariamente você precisa ler os outros 2 livros, mas é uma experiência muito boa ler todos os livros. Porém, só lendo esse livro aqui, eu já vou estar muito feliz. Ou muito triste, mas eu acho que todo mundo deveria ler esse livro já na vida. Bom, ele fala sobre você não se contentar em estar no lugar que você tá, você sempre querer melhorar, ir pra cima, tipo, não ficar no comodismo. Enfim, você pode sim sonhar e você pode correr atrás pra realizar. É sobre isso que o livro fala. Agora, essa é a mensagem central dele, né? Bom, agora vamos um pouquinho sobre o que se passa aqui. Temos a protagonista e o protagonista, chamada Louisa Clarker e Will Traynor. A Louisa é uma pessoa que tá, tipo... Esse primeiro livro passa em Stamford, na Inglaterra. Ela é uma pessoa que se contentou com a vida dela. Enfim, ela não fez faculdade. Ela trabalha num cafezinho, sustentando os pais dela. Ela nunca viajou o mundo. E ela não tem muita perspectiva de vida. Pra ela tá bom ali. E, em contrapartida, temos Will Traynor. Ele era um executivo de Nova York. Viveu muito, amava esportes radicais. Mas, infelizmente, acontece uma tragédia com ele que deixa ele tetraplégico. Bom, a Luísa perde o emprego dela no café, porque o café fecha. E ela vai trabalhar pra família deles, pra família do Will, pra cuidar dele. E aí, né, a gente já sabe como um ótimo romance. Vai ter sim romance nesse livro. Vai ter choro, vai ter alegria, vai ter tudo nesse livro aqui. E eles começam a conversar depois de bastante tempo, porque o Will também não era nem um pouquinho fácil. Ele mostra pra ela tudo, muda praticamente toda a perspectiva de vida dela. Ele mostra que existe um mundo além do que ela vive, que ela pode sim sonhar, que ela pode sim voar. Enfim, ele dá todas as coisas pra ela poder voar. Ele ensina ela. Só que no final, infelizmente, o final é muito triste. Pra quem já assistiu o filme ou pra quem já leu o livro, é o mesmo final. Ele morre no final, porque ele vai pra Suíça pra, né, acabar com a própria vida dele. Bom, ele deixa uma herança pra ela. Depois ele tem ensinado tudo, como ela viver, como ela fazer as coisas. Ele deixa essa herança pra ela. E ele deixa uma carta, onde a carta só poderia ser aberta em Paris. Pois é. Aí ela vai pra Paris, abre a carta, muito triste o final desse livro, porém vale muito a pena, uma experiência perfeita, maravilhosa. Agora eu vou ler um pouquinho sobre o que tá escrito aqui no verso pra vocês, e eu já posso pro próximo livro. Bom, uma história sobre como o amor é capaz de florescer nas estações mais improváveis. Já começou bem, já começou bem. Lou Clarker sabe uma porção de coisas. Ela sabe quantos passos separam sua casa do ponto de ônibus, sabe que adora trabalhar como atendente em um café e sabe que provavelmente não ama seu namorado Patrick. O que Lou não sabe
é que está prestes a perder o emprego e que isso a obrigará a repensar toda a sua vida. Will Traynor, por sua vez, sabe que o acidente com a motocicleta tirou dele a vontade de viver. Ele sabe que o mundo agora parece pequeno e sem graça e sabe exatamente como vai dar um fim a tudo isso. O que Will não sabe é que a chegada de Lou vai trazer de volta a cor à sua vida. E nenhum deles desconfia de que esse encontro irá mudar para sempre a história dos dois. É muito envolvente essa literatura, é apaixonante, é perfeita e eu super recomendo. Maravilhoso. Bom, depois disso temos a continuação. Depois de você. Esse livro é um pouquinho triste e ele conta mais sobre a superação dela, a superação depois de perder alguém, a dor que você passa, enfim. Eu acho que eles são, tipo, livros super perfeitos que você pode levar pra sua vida. Tem conselhos maravilhosos aqui dentro. E, primeiramente, ela passa 3 anos entre um livro e outro. E nesses 3 anos ela teve depressão por causa dele, enfim. Ela ainda não estava conseguindo superar a morte dele. Nesse livro aqui, ela vai conhecer a filha dele, da qual nem ele sabia que ele tinha uma filha. Ela vai... Metade do livro vai passar entre ela tentando ajudar a filha dele. E também ela participa de um grupo de autoajuda para superar as pessoas que a gente perde. Dentro disso, o primeiro capítulo do livro acontece, alerta spoiler, acontece com ela caindo do telhado. Ela já encontra a filha do Will e quando ela cai do telhado, o cara da ambulância que vai ajudar ela é o Sam. Ai, nosso querido Sam. Enfim, ele é o paramédico e vai, sim, ter uma história de amor e romance nesse livro também. Ele também perdeu alguém, ele perdeu a irmã dele. Ele também precisa aprender a superar seus limites, superar a dor de quem ficou, enfim. É muito bom também esse livro. Aqui atrás só vem escrito mesmo umas palavras do Will, da carta do primeiro livro, que seria: não pense muito em mim, apenas viva bem. Apenas viva. Ela, com a herança que o Will deixou pra ela, ela comprou um apartamento em Londres. E esse livro se passa nela tentando superar, nela tentando ajudar a filha do Will, porque ela é um pouquinho problemática, a filha do Will. E no romance dela com o Sam da ambulância. No final desse livro, no caso, esse é em Salford, na Inglaterra. Esse é na capital da Inglaterra, em Londres. E no final dele, do meio pro final, ela recebe uma proposta pra ela trabalhar em Nova York com o enfermeiro do Will, que seria que ela passou a vida inteira do primeiro livro com ele. Ela não aceita de início, e eu fiquei com muito ódio dela pra ela não aceitar ir pra Nova York, porque ela ainda precisava cuidar da Lily. Lily é a filha do Will. Mas depois que tudo se encaixa, vai ter um desfecho pra toda essa história, ela aceita finalmente ir pra Nova York. E aí temos o terceiro livro da trilogia e o último livro. Ainda Sou Eu. Ela foi pra Nova York. Ela tentou um relacionamento com o Sam à distância, mas não deu certo. Acontece muitas coisas das quais eu fiquei com raiva do Sam, depois eu não fiquei mais, depois eu fiquei de novo. Enfim, uma questão de amor e ódio com ele, como todo personagem querido nosso. Ela trabalha pra elite de Nova York, pra um dos caras mais ricos de Nova York. Ela tem que cuidar da esposa dele. A esposa dele tem depressão, enfim.
ela é só mais uma acompanhante pra ele, pra ela. A vida dela muda completamente, passa a ser não mais aquela conchinha que ela estava nos 2 primeiros livros. Ela começa a descobrir muitas coisas e envolvem bailes, limusines, eventos de grande porte com a elite de Manhattan. Em um dos bailes ela conhece o Joshua Ryan. E ela não acredita nas semelhanças que ele tem com o Will Traynor a princípio. A princípio, ele é muito parecido fisicamente com o Will Traynor. Mas, ao decorrer do tempo, quando ela para de se iludir achando que seria uma nova chance dela ficar com um Will novo, ela descobre que as semelhanças dos dois acabam ali, nas características, porque ele nem chegaria aos pés de como o Will era e como ele tratava as pessoas. Poderia chegar aos pés do Will antes do acidente. Aqui no livro também fala, Louisa sabe muitas coisas, sabe quantos quilômetros separa a sua casa em Nova York e a casa do seu namorado em Londres. Sabe que seu novo chefe é um homem bom, mas não imagina que a esposa dele guarda um segredo muito importante. Bom, gente, eu fiquei muito ansiosa pra descobrir o segredo quando eu li pela primeira vez. É muito bom. Tem encerramento também. Tem encerramento. Muito menos que sua vida está prestes a virar, de novo, de cabeça pra baixo depois da traição. Sim, tem traição. Porque Lou vai conhecer Josh. E ele fará lembrar de outro homem que marcou a sua vida. No caso, Will Traynor. Eles nos dão um final maravilhoso, um encerramento pra essa história perfeito. Mas o encerramento a gente fica um pouquinho apreensiva porque a gente fica com medo de não dar nada certo no final. Mas, como todo bom livro, tem um encerramento maravilhoso também. E ele é perfeito, se passa mostrando as mudanças que aconteceram desde o primeiro livro. Ela evolui bastante, ela é uma personagem que evoluiu muito com o decorrer do livro, aprendeu a superar seus limites. E no final, a gente tem aquela épica história de amor, aquela história de romance maravilhosa. Eu super recomendo esses livros e eu comprei eles baratinhos na Americanas. Eu comprei a trilogia já junta. Toda a trilogia deles, ela é da mesma editora. Que, assim, eu tenho um sério problema em livros iguais, gente. Livros iguais, não consigo pegar da mesma seleção o livro um diferente do outro, com a capa diferente, não dá. Prefiro esses assim. O primeiro livro é menor, o segundo é um pouquinho maior e o terceiro é maior também, mas eles têm o mesmo tamanho, certinho. Então dá super certo pra botar na estante. Foi esse o vídeo, gente. Super recomendo. Espero muito que vocês leiam esse livro. E também tem o filme. O filme, ele tira algumas... O filme tá bom, mas nada como a experiência de ler o livro, porque o livro nos traz mais coisas, mais referências, mais encerramento, mais contexto pra aquela história toda. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir nas redes vizinhas. E tá sempre comentando aqui que tipo de vídeo vocês gostam, que vocês querem que eu traga, que eu vou estar sempre atualizando aqui. Tchau!